Olá, boa tarde. Vamos começar a revisão aos índices europeus desta semana pelo PSI 20. Tem tido aqui um comportamento que acaba por já não surpreender. Uma vez mais, foi uma semana bastante negativa no PSI 20. Tivemos aqui ainda o esboço de uma eventual correção anteontem, em linha com as principais praças europeias, mas acabou por ser uma reação curta demais, que nem sequer se aproximou daquilo que seriam as minhas piores expectativas. Eu tinha dito que, eventualmente, numa expectativa um pouco mais negativista, poderíamos até conseguir ultrapassar aqui uma primeira zona de resistência nos 5.100 pontos, fazer aqui uma aproximação aos 5.200 pontos e depois continuar com o movimento descendente. A verdade é que acabamos por ter aqui uma reação muito pobre, nem sequer se aproximou da zona de resistência, novamente para termos novos mínimos, e temos neste momento o PSI 20 francamente em terreno muito pantanoso. Já não é nada que surpreenda, como eu dizia, e enfim, é importante considerarmos que temos ainda muitos títulos bem colocados do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da sua cotação. Se eventualmente houver um descalabro do ponto de vista europeu, então aí certamente iremos aprofundar ainda muito mais os mínimos. Durante a próxima semana teremos, para o PSI 20 será muito importante aquilo que acontecerá aquilo que acontecer com o PT. Se houver uma decisão favorável, por exemplo, a um eventual veto da venda dos ativos da PT à Altice, poderemos ter uma reação significativa em alta da PT, porque poderá ser colocado em cima da mesa um cenário de disrupção com a Oi. Enfim, eu pessoalmente vou-me continuar a afastar deste cenário da PT, isto só para dizer, para fazer um apanhado em relação ao PSI 20. Isto para dizer também que não irei arriscar se o cenário será de continuação de descida, se haverá uma reação em alta. Seja como for, vai haver uma repercussão no PSI 20, ou para baixo ou para cima. Enfim, também fruto da grande dependência do PSI 20 em relação aos seus maiores ativos, aos seus maiores títulos. Aqui então, em relação ao curto prazo, continuarei a manter-me neutral, e no médio e longo prazo completamente negativista, como aliás tem vindo a acontecer desde aqui de julho de 2014, assim continuarei. Neste momento o meu ponto de referência continuam a ser os 5.376 pontos. Este ponto de reação ascendente não foi suficiente para fazer com que neste momento eu o considere como um máximo relativo, por isso continuarei com o ponto de referência aqui nos 5.300 e qualquer coisa pontos. Fica então cenário de curto prazo neutral, médio e longo prazo descendente. Passando ao IBEX, aquele índice em que eu estou bastante neutral, por me ser difícil lê-lo nos últimos meses, aqui com uma grande volatilidade, o que geralmente, como eu já disse e repito, é sinal de uma potencial inversão de tendência. Os mercados ascendentes lineares não têm tanta volatilidade como estamos a assistir neste caso em concreto. Poderemos ter aqui perfeitamente um movimento de continuação, agora que este suporte ameaça ser quebrado depois da vela de hoje, com uma forte queda de 3,91%, quebra em baixa dos 9.870 pontos. Era aqui uma zona de suporte entre os 9.970 e 9.870. A sua quebra em baixa foi a confirmar-se um duro golpe. Repare-se também numa subida significativa de volume a acontecer, poderá ser preocupante. É preocupante também constatarmos que este máximo relativo é inferior ao anterior. Temos aqui um novo máximo relativo inferior ao anterior e podemos perfeitamente então ter aqui um movimento descendente. A confirmar-se este movimento disruptivo, eu vou deixar aqui uma indicação de médio e longo prazo neutral descendente. Continuo com o neutral porque tivemos aqui uma boa recuperação em relação a este mínimo relativo, mas a recuperação não foi suficiente para termos a quebra em alta. A confirmar-se aqui a quebra dos 9.656 pontos, que é a zona onde neste momento estamos, a confirmar-se esta quebra em baixa, teremos então o IBEX com uma forte tendência para continuar o movimento descendente, o que seria péssimo, sem dúvida, para o índice espanhol. Vamos ver então no que diz respeito ao curto prazo. Olhando aqui para o curto prazo, estamos precisamente em cima de uma zona de suporte importante, como também, aliás, já vimos no gráfico diário. Repare-se aquilo que eu dizia na semana passada, tínhamos aqui um movimento consolidativo que ou quebrava em alta, ou mais provavelmente, inclusive, devido dizia eu na semana passada, à quebra em baixa já dos índices americanos, podia haver um movimento descendente. Houve esse movimento descendente, tivemos aqui a quebra em baixa do range, atingimos a projeção de largo e
continuamos com um movimento descendente. Repare-se, pelo meio tivemos inclusive aqui uma consolidação que depois foi dar origem então ao movimento descendente, que neste momento se encontra suportado aqui numa zona já de referência anterior, foi a referência que deu origem ao movimento ascendente anterior, mas ainda assim tenho algumas dúvidas em relação ao potencial de reação relativo a esta zona de suporte. Aquilo que eu penso que poderá vir a acontecer é termos uma reação, imaginem, até aos 9.950 pontos e depois termos uma continuação do movimento descendente. Eu arriscaria nesse cenário. De qualquer forma, tendo nós neste momento suporte e tendo a cotação em cima do suporte, seria arriscado demais fazer um short, seria arriscado também deixar aqui uma indicação descendente. Vou-me manter neutral no curto prazo enquanto o suporte durar. Ora, passando para o DAX. No DAX tivemos aqui na semana passada tinha deixado uma indicação neutral ascendente no curto prazo, já vamos olhar para o gráfico diário, para o gráfico horário. No médio e longo prazo, neutral ascendente também. O que é que eu falava na semana passada como sendo algo muito positivo a acontecer? Seria uma reação descendente expectável, de certa forma, aqui à zona de resistência ou uma consolidação. Uma reação descendente seria o ideal. Não ultrapassasse aqui a zona dos 9.315 pontos, eu tinha referido de forma perentória, e depois uma reação ascendente que desse origem a um movimento forte o suficiente para termos a quebra em alta da zona de resistência. Ora, tendo-se confirmado este cenário do ponto de vista da reação descendente, foi o cenário mais otimista. Vamos ver agora o que é que nos traz a reação com a zona de resistência. No que diz respeito ao médio e longo prazo, não há muito a dizer ainda. Vamos tentar tirar pistas no gráfico de curto prazo. Repare-se, no curto prazo tivemos aqui este range. Na semana passada eu tinha também sinalizado, à semelhança do que fiz no IBEX, que a sua quebra em alta poderia dar origem a um movimento equivalente ao seu tamanho. Igualmente, em relação à quebra em baixa, acabamos por ter aqui uma quebra em baixa que atingiu a projeção e depois um movimento ascendente que foi originado, repare-se, por um movimento de duplo fundo que também já atingiu a sua projeção. Por isso, quando nós temos uma negociação feita com base no gráfico horário, é importante termos alguma atenção, porque de facto o mercado muda com uma velocidade fantástica e estonteante, e foi isso precisamente que aconteceu aqui esta semana. Já agora deixem-me só desenhar aqui o duplo fundo. Repare-se que tivemos então aqui um duplo fundo com uma reação muito significativa e com uma precisão em termos de projeção muito interessante. Esta projeção do duplo fundo e a reação ascendente não foi suficiente para termos a quebra em alta da anterior zona de resistência e por isso vamos ver agora o que é que acontece. Será importante, como eu dizia no gráfico horário, que nos próximos dias haja aqui uma consolidação e consequente movimento ascendente que quebra em alta este ponto. A confirmar-se este movimento de reação ascendente, podemos ter aqui uma oportunidade de entrada, logo que haja aqui um mínimo relativo e um rally ascendente, podemos ter uma eventual entrada, ou então haver, por exemplo, uma reação ascendente e novo rally descendente que a quebra em baixa, temos, uma vez mais, muito provavelmente um padrão de inversão. É importante, por isso, ficarmos atentos durante, daqui, no que diz respeito à minha previsão para a próxima semana, no médio e longo prazo, nada a dizer. Continuo neutral ascendente, com alguma vontade de me colocar só ascendente, mas para já vou resistir e vou ficar também com neutral, porque temos aqui uma lateralização de longo prazo que ainda está por definir verdadeiramente. No que diz respeito ao curto prazo, vou retirar o ascendente, vou deixar só o neutral, porque, como veem, tanto para um cenário como para outro, são possibilidades de experimentos que podem acontecer. Temos aqui um duplo fundo a sinalizar uma potencial reação ascendente, mas é um duplo fundo que não é forte o suficiente e, a bem da verdade, preocupa-me também bastante a força desta reação descendente, que normalmente não deveria ser uma reação descendente tão significativa. Ainda assim, tivemos aqui um movimento bastante linear. Estamos neste momento nem ainda nos 50% da reação descendente. É por isso bastante possível que tenhamos então aqui uma continuação depois do movimento ascendente, quebra em alta deste máximo relativo e do máximo relativo anterior. Bem, mudei de ideias, vou deixar aqui no curto prazo, posto isto, vou deixar aqui então no curto prazo também o lateral ascendente, porque de facto, olhando aqui bem para o gráfico horário com alguma isenção, parece-me que a possibilidade de termos uma continuação do movimento ascendente bate a possibilidade de termos uma reação descendente. Já tivemos aqui um padrão de inversão do movimento descendente, temos aqui uma reação que ainda se pode enquadrar no cenário de normalidade, temos neste momento o reteste à neckline quebrada, ou à linha de resistência que foi transformada em linha de suporte. Vamos ver, para já a probabilidade está então do lado da subida no DAX.
Terminando aqui no índice francês, as coisas continuam sem estar fáceis numa ótica de curto e médio prazo. Repare-se, a reação ascendente continua a ficar bastante aquém da expectativa da reação ascendente anterior. Tivemos uma vez mais aqui uma falsa reação, apesar de termos tido aqui uma reação descendente que para já está ainda também acima dos 4.000 pontos de referência, não é suficiente para me fazer alterar o sentimento de médio e longo prazo. Já no que diz respeito aqui ao gráfico horário, repare-se, tivemos aqui a ativação deste padrão de inversão, que também falamos na semana passada, novo movimento descendente, o movimento descendente atingiu também a sua projeção, e depois tivemos aqui um cenário muito semelhante ao do CAC, uma espécie de duplo fundo, aqui não é bem um duplo fundo, tenho alguma dificuldade em categorizá-lo num padrão de inversão, uma reação ascendente, e agora estamos aqui a meio, tivemos aqui um pequeno rally ascendente pós-gap up, vamos ver o que é que acontece. Para já tivemos aqui uma vela com forte pressão compradora. Vamos ver se esta pressão compradora se mantém, se é suficiente para fazer aqui uma inversão de curto prazo, e esta inversão de curto prazo a acontecer marcará depois então a referência para um eventual breakout descendente. Se nós tivéssemos, imaginem, se tivéssemos aqui um movimento ascendente, o ponto de inversão em si seria depois o ponto de reação em sentido inverso. Vamos ver o que é que acontece. Muito provavelmente teremos uma reação, nem que seja uma reação leve ou de lateralização, mais cedo ou mais tarde durante a próxima semana, durante o início da próxima semana, e será depois, com base nessa reação, que definiremos uma potencial estratégia de negociação para a próxima semana. Bem, é então tudo por esta semana em relação ao CAC e em relação aos índices europeus. Muito obrigado pela atenção e um resto de bom fim de semana.